Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais uma aula de Química, graças a Deus, com saúde, alegres e contentes, certo? Na última aula, nós falamos sobre as mudanças de estado, falamos sobre as características físico-químicas de cada estado físico, como que as moléculas e os átomos ficam em cada estado. E a partir daí, então, nós vamos fazer atividades hoje. São muitas atividades que podem aparecer dessa matéria. É uma matéria super simples. Eu preciso que vocês tenham essas mudanças de estado na ponta da língua, que isso é muito sério. É um pré-requisito para muitas outras matérias que a gente vai estudar durante o ano. Então, não é uma matéria desconhecida de vocês. Vocês já estudaram nos anos anteriores. Super simples, mas existem muitas atividades. E nessas atividades existem algumas armadilhas que aparecem. Eu preciso abrir os olhos de vocês para essas armadilhas, tá? Então, lá no portal tinham algumas atividades para serem feitas. Eu tirei algumas dessas atividades, montei para a gente aqui um planejamento só desse conteúdo. Nós vamos fazer essas atividades juntos agora. Vocês vão anotar tudo no caderno e depois mandar para mim. Combinado? Então, vamos lá, ó. Vamos começar, então. Nossas atividades de hoje. Ó. Deixa eu pegar a canetinha aqui. E vamos para o próximo. Ó, vamos lá. Ó, saber diferenciar processos químicos de processos físicos é de fundamental importância no estudo da química. Então, vamos lembrar? Um fenômeno físico. O que é um fenômeno físico? É aquele que não altera a natureza da substância. Então, quer dizer, a substância continua sendo ela mesma, porém, num estado físico diferente, certo? Esse é o fenômeno físico. O fenômeno químico já é aquele fenômeno que altera a substância, altera a natureza dela. Então, a substância muda. O que mais que nós falamos? Falamos que no fenômeno físico, nós podemos reverter o processo. Então, o fenômeno físico é reversível. O fenômeno químico, ele é irreversível. Então, pensa, por exemplo, quando a gente faz um bolo. Você pega lá farinha, ovo, leite, óleo, você mistura aquilo tudo. Cada substância com suas características. Quando você leva aquilo para o forno, esquenta, tira de lá, você tira uma substância completamente diferente de tudo aquilo que você colocou dentro do forno. Então, você tira de lá bolo, é uma nova substância. Então, é um fenômeno químico. Uma vez acontecido esse fenômeno químico,
você pode o quê? Reverter ele. Uma vez que o bolo está pronto, você consegue fazer ele voltar a ser farinha, ovo, leite? Não. Então, ele é um fenômeno o quê? Irreversível. Ele está falando aqui, ó, nesse exercício, ele quer que você identifique qual processo é um processo químico que alterou a natureza. Vamos ler todos, ó. Uma lata de ferro jogada há alguns dias ao ar livre se enferruja. A água líquida, ao ser aquecida, se transforma em vapor d'água. Uma lata de alumínio, na primeira etapa da reciclagem, é amassada. A água, ao ser resfriada a pressão constante, se transforma em gelo. Então, presta atenção. Água líquida virou vapor d'água. Mudou a substância? Não. Fenômeno físico. Lata que amassou, ficou amassada, mudou a substância? Não, é o mesmo alumínio, só que antes ele estava intacto e ele foi amassado. É um fenômeno físico. E a água líquida que foi resfriada e virou gelo, virou sólido, também é um processo o quê? Físico. O único que é um processo químico é esse aqui, ó. Porque o ferro, a lata de ferro é ferro. Quando ele reage com o oxigênio do ar, que ele enferruja, ele vira, gente, o óxido de ferro, ó. Esse óxido de ferro 3, que a gente vai estudar esse ano ainda mais lá na frente, ele é o que a gente conhece como ferrugem. Então, olha, a substância mudou. Ele reagiu com o oxigênio do ar e formou o Fe2O3. Ok? Beleza. Segunda questão. Olha lá. As transformações de estado de agregação que a água sofre na natureza, em virtude das variações de temperatura e pressão, compõem o ciclo da água. Espera aí que está aqui atrapalhando. Ou ciclo hidrológico. Observe o esquema apresentado a seguir. Então, vamos lá, ó. Você tem a água do rio que está evaporando. Então, ó, virou nuvem, ó, ela está subindo, virou nuvem. A nuvem se resfriou, olha só, condensou. Aí eu tenho a situação que a nuvem se condensa e vira líquido, ou eu tenho a nuvem pesada, olha lá, que está sob pressão, que virou granizo. Olha só, são duas situações, tá vendo? E ela volta lá para o rio. Então, ó, ele quer saber os processos. 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Ó. O 1, que é a água do rio que está subindo. Então, é um processo de evaporação, ó. Então, eu já eliminei os outros, ó. Aí depois eu tenho o 2, que é a transpiração, que é o vapor d'água que se transforma no gás, ó. É transpiração, nos dois casos. Aí eu tenho o 3. O 3 é o gás que está virando líquido, olha. Que é o quê? Gás virando líquido é condensação. Então, continuo nas duas alternativas. Ó, o 4 é quando formou aqui, ó, os granizozinhos, que a gente vai falar que é a precipitação, virou sólido, tá? Que seria também o caso de ressublimação, que é a mesma coisa. Tem autores que chamam de precipitação, tem autores que chamam de ressublimação, tá bem? Depois eu tenho o 5. O 5 é um processo, ó, a chuva caiu aqui, você viu que ela escorreu lá para o rio? Então, é um processo de escoamento. Olha lá, tá escoando, tá vendo? E por último, eu tenho aqui, ó, quando ela volta lá para o rio, que é um processo de infiltração. Então, é a letra B que nós vamos marcar. Viu que só mudou aqui no final esses dois? Olha, ele
queria pegar. Tá vendo a armadilha da coisa? Ele faz tudo muito parecido para se você confundir os dois últimos, pronto, você perdeu o ponto. Aí não dá, né, gente, para perder um pontinho fácil desse, né? Vamos para o próximo, ó, terceira. Assim como Monsieur Jordan, o personagem de Molière, que falava em prosa sem sabê-lo, também nós realizamos e presenciamos transformações químicas sem ter plenamente consciência disso. No dia a dia, muitas transformações químicas acontecem sem que pensemos nelas. Como, por exemplo, então ele está procurando aqui um fenômeno químico, uma transformação química. Sublimação. Sublimação não é a passagem do sólido para o gasoso? Então, do sólido para o gasoso não é químico, é físico. A atração de um metal por um ímã. Ó, atração de um metal por um ímã. A gente pode tirar esse metal do ímã, depois voltar ele para o ímã, pode reverter esse processo várias vezes? Pode, então é um processo físico também. O congelamento da água é a passagem o quê? Do líquido para o sólido. É apenas uma transformação física. Agora, e o amadurecimento de um fruto? Uma vez amadurecida uma manga, eu consigo fazer ela voltar a ser a manga original, verde? Não. Então, esse processo aqui é um processo químico. Ela passa pelo amadurecimento por enzimas que são fabricadas, por ação do sol, por ação da luz. Então, ocorre esse amadurecimento. E uma vez amadurecida, não é possível retornar ao processo. Então, esse processo aqui é um fenômeno químico, que é um fenômeno irreversível. Ok? Beleza. Vamos para o próximo. Nos diferentes materiais abaixo, expostos ao ar, verifica-se que... Então, ó, ele quer que a gente descubra quais fenômenos são físicos e quais são químicos. Sobre uma lâmina metálica, forma-se uma película escura. Então, um metal que escureceu. Isso é muito comum a gente ver quando a gente usa uma joia de prata. Vocês já viram falar que tem gente que usa prata e a prata fica preta, né? E tem outras pessoas que não, que a prata continua brilhosa, bonita do mesmo jeito. Só que a prata ela pode ser limpa, né? É um metal nobre. Essa prata, ela pode reagir com o oxigênio do ar. Às vezes a pessoa transpira muito, ela tem substâncias que saem da pele que reagem com a prata e fazem ela escurecer. Então, esse processo é um processo químico, apesar da prata permitir essa limpeza que eu estou falando com vocês. A prata, por ser um metal nobre, você pode pegar uma prata escurecida e limpar e fazer ela voltar. É possível isso, tá? Bolinhas de naftalina que vão diminuindo de tamanho. Isso aqui trata-se de qual processo? Sublimação, olha. Então, é o sólido que passa para o gasoso. Então, é um processo simplesmente o quê? Físico. O leite que azeda, olha só. O leite, você botou no fogo para ferver. Depois que ferveu, você viu lá que azedou. Formou aquela parte de cima, aquela crosta do leite lá azeda. O que aconteceu? Um fenômeno químico. Então, existiam enzimas lá que fizeram com que o leite azedasse. Uma vez azedado, você não consegue ter o leite bom de novo. Um espelho fica embaçado se respirarmos encostado a ele. Beleza. Respirou no espelho, ficou embaçado. Você vai conseguir soltar, limpar ele e fazer ele voltar? Sim.
Então, é um processo físico. E a banana que apodrece? Olha, é o mesmo caso do outro. Apodreceu por quê? Amadureceu demais. Então, é um processo químico. Amadureceu, está amadurecido, não dá para voltar, tá? Então, vamos ver o que a gente vai marcar, ó. São físicos o 2 e o 4. São processos físicos. E são químicos o 1, o 3 e o 5. Nós vamos marcar a letra C. Ok, gente? Alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, não deixem de me falar, tá? Por favor. Então, vamos lá. Vamos para o próximo. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Então, que mostra assim, as limitações, que não pode ser só isso o conceito, do jeito que a gente viu aqui em cima. Calor é o que está quente, temperatura é o que mede o calor. Então, ó, a temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. Beleza, eu já achei, ó. Por quê? Se calor é algo quente, se temperatura é o que mede calor, quer dizer que eu falar que a temperatura da água está constante durante o tempo em que ela estiver fervendo, isso aqui, essa frase não permite que calor e temperatura tenham esse significado simples aqui, do jeito que corriqueiramente a gente fala. Ó, as outras sim, olha a situação. Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. Tá certo. Beleza. Por quê? Porque ela vai ver que a água está quente. Então, a temperatura da água, a mão dela lá serviu para medir a temperatura. A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água na panela. Se eu aumentar o fogo, aumenta a temperatura. A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir sua temperatura. Tá certo. Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura do que a dele. Tá certo. A única que deixa dúvida é essa daqui, de falar que a água está fervendo, mas a temperatura dela está constante. Porque se a gente fala que a água está fervendo, a impressão que você tem é que ela está cada vez mais aumentando a temperatura. E isso não é verdade. Tá bom? Beleza, então vamos lá, ó. Ponto de fusão corresponde a quê? A passagem do estado. Ó, simples demais, né, gente? O que é fusão? Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, fundir, fundição, tudo isso vem de fusão. É o processo onde você passa a substância do estado sólido para o líquido, que é a mesma coisa que derreter o sólido, tá? Então, ó, é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Olha que questão mais simples. Muito simples. Você não pode perder um ponto desse.
Número 7. Considere os pontos de fusão e ebulição das seguintes substâncias. Então, preste bastante atenção agora, ó. Ponto de fusão quer dizer que essa substância, ela está passando do estado sólido para o estado líquido nessa temperatura. E essa substância está passando do estado líquido para o gasoso nessa temperatura, tá? Então, analisando os dados da tabela e considerando 28 graus Celsius e 1 atm, pode-se afirmar que o estado físico de cada substância é respectivamente. Então, vamos ver aqui a primeira, ó. 28 graus. 28 é maior do que isso. Então, quer dizer, ela já derreteu. Mas 28 é menor do que isso. Então, ela ainda não passou para o estado gasoso. Ela continua em qual estado? Líquido. Ela só derreteu. Essa daqui agora, 28, é maior do que esse. Então, ela já derreteu. Mas ainda não chegou nesse. Então, ela não passou para o gasoso. Ela simplesmente continua no estado líquido. 28 é menor do que esse. Então, quer dizer, ela nem chegou no ponto de derreter ainda. Ela não derreteu. Então, qual que é o estado físico que ela está? Sólido. Simplesmente. Ah, meu pai, o que eu fiz aqui? Espera lá, vou voltar. Anterior. Sólido. E a última, ó. 28 é maior do que esse, então quer dizer, ela já derreteu, mas ainda não chegou nesse. Então, ela continua em qual estado? Líquido. Então, olha só, vamos procurar líquido, líquido, sólido, líquido. Ó, já achamos letra C, líquido, líquido, sólido, líquido. São os estados respectivamente. Próximo, ó. As propriedades físicas e químicas das substâncias estão diretamente ligadas às fases de agregação da matéria. Então, olha só, tá aqui de novo. Fusão, você já sabe, passagem do sólido para o líquido e ebulição do líquido para o gasoso. Tá. Analisando-se esse quadro, qual das alternativas descreve, respectivamente, a fase de agregação de cada substância quando expostas à temperatura de 30 graus? De novo, exercícios desse jeito, gente, caem demais em prova, demais da conta. E é muito simples de você identificar, ó, 30 graus. 30 graus é maior do que esse. Então, quer dizer, já passou para o estado líquido. Mas é menor do que esse. Então, não passou para o gasoso. Então, ela continua o quê? Líquido. 30 graus é maior do que o menos 77. E é maior do que o menos 33. Então, ela já derreteu e já passou para o gasoso. Então, ela vai estar no estado gasoso. Ó, 30 graus é maior do que esse, mas é menor do que esse. Então, ela derreteu, mas ela não evaporou. Então, ela é líquida. Certo? E 30 graus é menor do que esse aqui. Então, ela nem derreteu. Se ela não derreteu, qual que é o estado dela? Sólido. Ela nem virou líquida ainda. Então, vamos procurar aqui, ó. Líquido, gasoso, líquido e sólido. Letra C. Muito fácil também, ó. A água é um recurso natural fundamental para a existência da vida. Mesmo sendo tão importante, existem inúmeras situações que causam a poluição das nossas águas. Considerando a densidade da água, a temperatura ambiente igual a 1 grama por ml, quais dos poluentes da tabela abaixo flutuariam na sua superfície? Então, presta atenção, meu povo. Densidade
é a relação que existe entre a massa de um corpo e o volume ocupado por ele. Muita calma nessa hora. Ó, a densidade, ela é a relação entre a massa e o volume. Então, ser mais denso não significa necessariamente que ele tem mais massa. Significa que ele tem mais massa no mesmo volume. Então, por exemplo, eu posso ter um homem magro de 90 quilos e posso ter um homem gordo de 90 quilos. Vai depender de quê? Da altura, certo? Vai depender do espaço que esses 90 quilos têm para ser distribuídos. Se o homem for baixinho, ele vai ser gordo. E se o homem for alto, ele vai ser magro, certo? Então, o baixinho, ele tem a mesma massa do outro, mas ele tem um volume o quê? Menor. Então, como a gente falou aqui, ó, olha o que a gente estava escrevendo aqui. Como a gente... Uai, voltou lá atrás? Não, espera aí que eu abri errado. Como a gente falou que... Aqui, achei. Como a gente falou que a densidade é a massa sobre o volume, a densidade e a massa estão no numerador, vocês estão vendo? A densidade e a massa estão na parte de cima, no numerador. Então, eles são diretamente proporcionais. A densidade e o volume estão um no numerador, o outro no denominador. Então, eles são inversamente proporcionais. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto maior a massa em um mesmo volume, mais denso será o corpo. Então, olha só. Maior massa, mais denso. Diretamente proporcional. Aumentou a massa, aumentou a densidade. Quanto maior o volume, quer dizer, quanto mais alto o homem, maior o volume em uma mesma massa, estou considerando massas iguais. Menos denso será o corpo. Então, por isso que eu estou te falando que o volume e a densidade são inversos. Olha, quanto maior o volume, menos denso. Então, quer dizer que se eu tiver uma mistura de duas substâncias, uma ficou por baixo, a outra ficou aqui por cima, você pode afirmar com todas as letras que a parte de cima que boiou é a parte menos densa. E a que foi para o fundo é a mais densa, tá? Então, ele está falando o seguinte, que ele vai colocar todos esses líquidos na água. E a água, ela tem densidade 1. Quer saber quais os líquidos que vão para o fundo e quais os que flutuam? Ele quer saber, na verdade, quais que flutuam. Vão flutuar aqueles que tiverem densidade o quê? Menor que a da água. Então, se a densidade da água é 1, vai flutuar quem tiver densidade menor, que vai ser quem? A gasolina e o óleo. Letra C. Só a gasolina e o óleo que vão flutuar. As outras todas vão para o fundo. Tanto o vidro quanto o mercúrio vão para o fundo, porque são mais pesadas. A densidade delas é maior. Ok?
Número 10. A água em ebulição e a explosão de uma bomba, entre outros, são considerados fenômenos que promovem a modificação da matéria. Os fenômenos físicos são os que não alteram a composição da matéria, e os fenômenos químicos ocorrem quando uma ou mais substâncias se transformam, resultando em outras substâncias. São exemplos de fenômenos químicos, exceto. Então, ele está procurando um fenômeno o quê? Físico, certo? Produção do álcool a partir da cana-de-açúcar. Ó, mudou, era cana, virou álcool. Então, é químico. Queima de um fósforo. Toda queima, uma vez queimado, você consegue fazer voltar? Não. Então, é químico também. Então, aqui é químico, aqui também é químico. Dissolução em água de um comprimido efervescente. O comprimido efervescente, ele ferve por quê, gente? Porque formou gás, certo? Aquelas bolinhas que se formam são gases que se formam ali. Então, o que acontece? Se formou gás, quer dizer que formou uma substância nova. Então, é fenômeno químico. A caramelização do açúcar. O açúcar virar caramelo. Virou caramelo, consegue fazer voltar açúcar? Não, é químico. E a secagem de roupa pendurada no varal? É a água líquida que está na roupa e virou água gás. Esse aqui é um fenômeno físico. É ele que nós estamos procurando, que não é químico. Ok? A manutenção do ciclo da água na natureza, representado na figura abaixo, é imprescindível para garantir a vida na Terra. Então, beleza, ó, evaporação, água do solo, olha lá, tem a água subterrânea. Então, ó, primeiro, evaporou, formou as nuvens, ó, deslocamento, aí tem a transpiração das plantas, que faz o deslocamento também do vapor d'água, tudo formando a nuvem. Aí fez a precipitação, voltou lá para o rio, formou os oceanos. Eu tenho precipitação e evaporação simultânea, quando o lago evapora e a nuvem precipita. Ok? Tá. De acordo com a figura, é correto afirmar: o ciclo da água envolve fenômenos físicos e químicos? Não, envolve fenômenos físicos, só mudança de estado. A formação das nuvens envolve liberação de calor. Para formar nuvem, envolve o quê? Absorção de calor. Não é a água aqui, ó, a água do lago que tem que absorver calor, aquecer para formar nuvem. Então, não é liberação, é absorção. A precipitação resulta da condensação do vapor d'água. Certinho, ó. A precipitação é o vapor da água que está virando líquido. Precipitação envolve absorção de calor? Não, envolve liberação de calor. Quando a chuva vem, está liberando calor. A evaporação das águas dos rios, lagos e oceanos é um fenômeno químico? Não, é um fenômeno físico. A única correta é a letra C. Número 12. A densidade é considerada uma propriedade física específica das substâncias, que varia com a temperatura em função da contração ou expansão do material considerado, além de explicar o porquê dos icebergs flutuarem nos oceanos. O mercúrio é um metal líquido nas condições ambiente e muito agressivo à saúde humana, em função de sua toxicidade, pois é bioacumulativo, ou seja, não é metabolizado pelo organismo. Possui um valor de densidade igual a 13,6 gramas por centímetro cúbico ou grama por ml, nas condições ambiente, certo?
Assim, pode-se afirmar que um frasco de vidro contendo 100 ml de mercúrio, então, ó, o volume é 100 ml de mercúrio, possui a massa em quilos correspondente a. Então, ele quer saber a massa. Nós sabemos que a densidade é a massa sobre o volume. Densidade vai ser 13,6. A massa eu não sei e o volume é 100 ml. Cuidado que você viu que a unidade aqui é grama por centímetro cúbico. Centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Então, se eu usei 13,6, eu sou obrigada a usar a massa em grama e o volume em ml, tá? Então, a minha massa vai ser 13,6 vezes 100, vai dar 1.360 o quê, gente? Ó, gramas. Para eu passar para quilo, eu vou dividir por 1.000. Vai dar 13,6 quilos. Ok? Então, nós vamos marcar aqui, ó, 13,6 quilos. Ih, tá errado. Eu andei uma casa só. São duas. Dividir por 1.000 tem que andar 3 casas aqui, ó. Uma. Peraí, deixa eu. Pera lá, vamos voltar aqui. Aqui, ó. Ih, gente, eu acho que eu não vou conseguir mais compartilhar. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir. Acho que eu não vou conseguir compartilhar mais. Ah, vou sim. Peraí. Só pra gente terminar esse daqui. Que aqui tá errado, ó. Vamos apagar aqui. Ó. Se eu andar 3 casas aqui, ó, vai ficar 1, 2, 3. É 1,36 quilos. Que é a letra C. Ok? Então, ó, vamos combinar o seguinte, meu tempo está terminando, o Zoom vai me fechar se eu não fechar vocês. Eu vou terminar a aula, vou mandar para vocês o exercício todo, que são 16 questões, vocês terminam, na próxima aula a gente termina de corrigir. Combinado? Beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus, tá?